Bom, pessoal, para mim assim é difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante, ainda mais que eu estou falando também em nome não só da Seção Bahia, mas eu sei da grande quantidade de colegas que admiravam tanto Stella Gimenez. E Stella Gimenez, eu estava pensando um pouco, acho que é uma das pessoas que talvez tenha sido a maior unanimidade. Não conheço ninguém que não gostasse de Stella Gimenez. Assim, é impressionante. Assim, ela é uma pessoa que tinha um contato maravilhoso, dado e simples com as pessoas, e nos abala muito, a mim, eu acho a todos, por algumas razões. Uma delas é uma pessoa que abraçou o Brasil como ela abraçou, ou seja, uma pessoa que chegou no Brasil e que tinha esse charme meio portenho, esse charme de falar um pouco aquele sotaque que fazia com que todos nós fôssemos irmãos, um pouco. Depois, porque Stella Gimenez, eu me aproximei em dois momentos da minha vida que eu acho que foram muito importantes. Um deles foi quando eu me lancei no procedimento do passe e ela que fez as entrevistas pelo secretariado, e ficamos muito próximos. Eu vi como ela fazia isso com tanto cuidado, com tanta atenção e com tanto entusiasmo, né, entusiasmo naquilo que ela fazia. E depois também um reencontro na política, uma vez que Stella ela tinha fortes convicções políticas que ela não deixava de colocar, né, de colocar em tela, nos textos que escrevia, principalmente nos últimos momentos que vivemos também já na pandemia. Ela escreveu ativamente sobre essa participação e a necessidade também de estarmos nós psicanalistas alinhados como cidadãos. Ela fez isso como poucos, escreveu muito bem. E alguns textos estão circulando e alguns vídeos circularam, pequenos vídeos. Eu peguei, a convite, né, do pessoal da sessão, eu selecionei um pequeno vídeo de 1 minutinho que eu vou passar para vocês, eu vou compartilhar aqui para vocês, antes da palavra, né, a Analice e a Rosane da Fonte. Então, eu vou permitir compartilhar aqui um pequeno vídeo que eu fiz hoje à tarde e que eu acho que ele fala principalmente dessa cobrança que ela tem, né, por uma certa elevação ética, né, do modo como o psicanalista tem que estar no mundo. Né? Eu vou colocar aqui, então, para vocês. Deixe-me ver só se eu consigo fazer direitinho, porque temos também os deuses da internet. Pronto, aqui vai o vídeo. A aparición de este virus nos mostró a verdade por trás do mito. Para ele e para seus seguidores, o dinheiro é mais importante do que a vida, do que nossas vidas. Parafraseando a Mangueira, Brasil no tem futuro sin partilha. Como decía Paulo Freire, la esperanza es un verbo, hay que esperanzar. É isso aí, né? Uma grande homenagem a essa mangueirense que nos vai deixar muita falta, né? Passo então agora para a Analice e para a Rosane. Quase deixa a gente sem palavras, né, Marcelo? Sim, lindo, lindo. Mas é preciso falar em nome dela. Lindo vídeo, linda homenagem, e acho que a gente passa para o trabalho porque é uma forma de processar o luto. Hoje nós temos conosco a Rosane da Fonte, que vai falar sobre o sonhar, o dormir e o despertar, fazendo parte ainda dessa tríade que nós estamos fazendo sobre os sonhos, que vai ser continuada na próxima semana pela Marina Recalde. E hoje, então, nós temos o prazer de receber Rosane, a quem eu passo imediatamente a palavra. Obrigada, Analicia. Hoje, de fato, é um dia muito triste para todos nós, não é?
com a perda dessa colega, que era uma pessoa muito especial, como disse Marcelo. Então, eu agradeço a você e a Sônia o convite. Muito me agrada retornar à Seção Bahia, que tem um lugar muito especial na minha formação. Então, vamos trabalhar o tema dos sonhos, essa construção primorosa, presente desde os primórdios da psicanálise. Como o tema é amplo, escolhi fazer um recorte destacando o sintagma sonhar para despertar, dormir para sonhar, e assim explorar a função do sonho, seu valor de uso para o ser falante. Inicio por Lacan, que, acompanhando Freud e seu trabalho sobre a interpretação, destacou, logicamente, no campo da fala e da linguagem, o que é possível ser interpretado pela máquina significante e o que faz obstáculo ao seu funcionamento, o ininterpretável, o que há de mais real. Um obstáculo lógico inerente à cadeia simbólica que se enuncia como impossível. Tomarei, para ilustrar esse funcionamento, um recorte do conto de Karen Blix, A Página em Branco, que muitos de vocês conhecem. Trata-se, mas vou retomar o conto. Trata-se de uma anciã analfabeta que conta história, transmitindo uma tradição oral feminina, e entre suas histórias encontra-se A Página em Branco. Em Portugal, há um antigo convento da Ordem Carmelita, e em tempos atrás esse convento era muito rico, as freiras todas muito nobres, mas ao longo dos séculos isso foi decaindo e hoje existe apenas algumas irmãs humildes e pobres que se dedicam à tarefa que foi concedida ao convento, cultivar o melhor linho de Portugal, e assim o convento alcançou o privilégio de fornecer os lençóis de casamento para as jovens princesas da Casa Real. Nesse país, as famílias nobres e tradicionais têm como costume, na manhã seguinte ao casamento de uma filha da casa, o camareiro pendurar o lençol da noite de núpcias na varanda do palácio e proclamar solenemente: declaro que era virgem. Por muitos séculos, e como sinal de gratidão pela qualidade de seus lençóis, o convento desfrutou um segundo privilégio, o de receber de volta o fragmento central do lençol manchado, o testemunho da honra da noiva real. Então, foi exposto na ala principal do convento uma longa fila de quadros com molduras douradas, emoldurando o fragmento dos lençóis nupciais manchados, e cada um deles com o nome da respectiva princesa, Dona Cristina, Dona Leonora, Dona Maria, e por aí vai. Diante das manchas, os espectadores podem reconhecer as mais diversas imagens decorrentes do seu mundo de ideias, da sexualidade, do amor, da fantasia. Entretanto, no meio da longa fila de quadros, há uma tela que não é igual às outras. Nessa tela, o lençol emoldurado é de linho branco como a neve, sem nenhum nome escrito na moldura, uma página em branco. Diante dessa tela enigmática, as velas princesas e rainhas de Portugal eram surpreendidas e atraídas por mais tempo, mergulhando nas mais profundas reflexões. Diz a anciã: eu imploro boas pessoas que venham ouvir histórias.
olhem para essa página e reconheçam a sabedoria de minha avó e de todas as mulheres que contam história. Com esse enunciado, ela trata precisamente de representar o impossível da sexualidade feminina. O que esse conto pode, então, nos trazer a partir da lógica do significante? Então, eu fiz um paralelo sobre isso. No corredor, onde se expõem os quadros com o fragmento do lençol nupcial e o nome das princesas, escrito na moldura, uma por uma, temos uma representação da cadeia significante, passível das mais diversas interpretações. Cada pessoa, de modo singular, interpreta as manchas do lençol, significante da perda da virgindade, imaginarizando o real, que, ao ser nomeado, oferece uma significação. Pode ser uma rosa, pode ser um coração, pode ser uma flecha de cupido, e etc. Mas, ao mesmo tempo, e no mesmo corredor, encontra-se a tela diferente, sem nenhum nome da moldura, contendo apenas um fragmento de lençol branco como a neve. Tela que interrompe a série, rompe uma continuidade. Aí, um real se apresenta sem nenhuma imaginarização. É a própria página em branco que atrai por mais tempo o olhar dos visitantes. A representação do vazio, do um sozinho, desarticulado da série significante, do qual nada se deduz, não remete a nada, mas reitera como resíduo de indeterminação no seio da determinação simbólica. Correlativamente, no trabalho interpretativo dos sonhos, há uma série de significantes articulados que resulta de uma construção simbólica imaginária com a qual o sonhador compõe sua narrativa, mas também uma manifestação do real, com o qual ele tropeça e desperta. O conceito de real não foi sempre o mesmo no percurso teórico de Lacan. Vamos abordá-lo em uma concepção do seu último ensino, aquilo que volta sempre ao mesmo lugar. É uma afirmação que Lacan traz na terceira. No trabalho do sonho, o real faz irrupção nos acontecimentos que afetam o corpo do sonhador, concernindo a um gozo que, ao não tomar a via do significante, põe o corpo como seu testemunho e desperta. Angústia e pesadelo são modos privilegiados de sua apresentação. Cito Lacan. Eu tenho o direito, tal como Freud, de partilhar meus sonhos com vocês. Ao contrário de Freud, eles não são inspirados pelo desejo de dormir, mas o que lhe motiva é o desejo de acordar. É, sobretudo, o desejo de acordar que me agita, mas, enfim, é particular. Isso também é uma afirmação dele na terceira. O despertar, para o qual Lacan nos convida no Seminário 20, mais ainda, faz do sonho um instrumento do despertar. Acompanho Lohan quando afirma que é despertar tudo que é atravessamento, alteração, dano à homeostase do princípio do prazer. Mas, ressaltamos, o despertar é sempre parcial. São pequenos despertares que despertam o sonhador, pois o despertar absoluto é amor. Isso nos faz retornar a Freud quando ele diz na interpretação do sonho que o sonho é um despertar que começa. Eu achei muito interessante isso que Freud já dizia.
Localizar no sonho a instância do despertar constitui um modo de aproximar o sonhador do inconsciente real. Há algo do inconsciente que não se submete ao simbólico, não se dirige ao outro. Há um inconsciente real que Millet localiza em Lacan, designado por sua materialidade de gozo, depositado em peças soltas, sem sentido. Então, temos na construção do sonho um movimento contínuo em que se alternam inconsciente transferencial, inconsciente real, inconsciente real, inconsciente transferencial. Isso quer dizer que o sonho permite articular o desejo e o que lhe é incompatível, o gozo, o que não caminha nos circuitos do desejo. Sérgio Coté, no prefácio do livro Sonhos e Despertares, de Carolina Koretsky, lembra que os diversos contextos em que o termo despertar é empregado mostram seu valor na experiência analítica. Conota as surpresas da interpretação, a iluminação, o assombro de um significante novo, a queda de uma edificação, todas versões do relâmpago que vêm a fazer efração no ronronar do discurso. Então, após essa breve introdução, eu trago 2 vinhetas para ilustrar o sintagma a que me propus: sonhar para despertar e dormir para sonhar. Primeiro caso. Inicio com o caso Alice, que se apresenta no dispositivo analítico com o seguinte enunciado: brusca e brutalmente fui posta para fora da relação. Esse fato lhe provocou intensa angústia, caindo em um estado de tristeza e melancolização, afetos que, segundo ela, experimenta desde sempre. Indago. Esse acontecimento retorna àquele antecedente. Se eu não indago, eu me indago, né? Em que pano de fundo se aloja essa tristeza e melancolização que insiste? Filha caçula de um casal com seus filhos, seu pai, um homem austero, exigia um rigoroso desempenho dos filhos nos estudos para que cedo se emanciparem. Para ele, era um fardo sustentar sozinho sua prole. A mãe, segundo Alice, não tinha voz nem voto nas decisões da família, sobretudo diante do marido. Alice, como estudante, foi sempre uma aluna aplicada e responsável. Na faculdade, alcançou alguns privilégios. Entre eles, assumiu o cargo de auxiliar do professor titular. Mas contingências na vida do mestre a afastaram dele. E assim caiu fora da vida acadêmica. Diante desse acontecimento, retornam sua tristeza e seu estado de melancolização, sem encontrar, por um certo tempo, uma saída possível. Até que surge um convite de colegas para abrir uma sociedade, integrando o empreendimento com cotas iguais, mas ela deixa sempre a cargo dos sócios a gestão, e assim se coloca parcialmente inserida, condição que lhe produz intenso mal-estar, justificada pelo seu sentimento de insuficiência. Sua vida social segue o mesmo programa. Mantém um grupo de amigas alegres, resolutas, diante do problema da vida, e com ela compartilha atividades e lazer. Mas sempre se sentindo um peixe fora d'água, debatendo com sua posição melancólica e periférica. Dando voltas em torno desse tema, faz um sonho. Chega à casa onde morava durante a infância. Abre a porta, entra e depara com toda a família
reunida ao redor de uma mesa no momento de uma refeição, mas todas as cadeiras estavam ocupadas. Ela de fora, diante do banquete familiar. Nesse ponto, o sonho é interrompido e acorda angustiada. Ao relatar o sonho na sessão, afirma: é assim que me sinto na vida. Como leitor, dou continuidade à interpretação inconsciente e ratifico sua enunciação, sempre dentro e fora. Esse é o ponto de inflexão que constitui o eixo desse sonho, evocando uma lógica já transmitida nos percalços da vida de Alice, mesmo antes da produção deste sonho. Constata-se, assim, a sutileza clínica do sonho, que, na sua função de intérprete, conduz na direção de um despertar. O sonho a reenvia a um cenário primordial de sua infância. Recorda uma frase pronunciada e repetida pela mãe, que causava nela um intenso mal-estar. Seu pai não desejava seu nascimento. Para ele, aumentar a prole era demais, ao que a mãe se contrapôs efetivamente. Interviu. Nessa circunstância, a palavra de sua mãe se fez valer. Mas, diz ela, ouvi meu pai, em várias ocasiões, olhar para mim e afirmar: esta eu já não queria que tivesse vindo. Frase deflagradora de uma condenação para Alice, que ressoa na sua falta de pertencimento, seu lugar sempre parcial, imperando está sempre na família e fora do banquete. Revelação de sua posição de gozo. O sonho de Alice a aproxima de um real, contorna, clamando por um S2 que possa, de forma retroativa, modificar, transformar um pouco esse S1 que a representa. Nessa direção, Alice toma uma decisão subjetiva: confrontar-se no trabalho analítico com o real traumático e dele tirar proveito. Essa é sua coragem. E, além do ponto de angústia que determinou a interrupção do seu sonho e um despertar, contrapondo-se assim à sua covarde melancolização diante do real que o sonho desperta. Gostaria ainda de acrescentar que os relatos de Alice posteriores ao sonho foram indicativos de uma certa vacilação da sua posição de gozo, aquela que esteve sempre fora do banquete. Agora eu trago uma segunda ilustração na contramão do despertar produzido no momento atual. Escuto o relato de um jovem que foi acometido pela Covid-19 e encaminhado para a UTI, onde foi submetido à respiração artificial por intubação durante 15 dias. Fala da angústia que o invadia cada vez que a sedação era superficializada e relata um sonho que insistia. Sonhava assistindo a Philippe Petit, equilibrista francês, que ficou famoso por sua caminhada sob um fio entre as torres gêmeas de Nova York. No sonho, ele ficava contemplando a caminhada do malabarista, imagem que se repetiu durante a internação. Sonho que se repetiu durante a internação. O que anima aquele que dorme ao fazer esse sonho? Pergunto. Ficcionar um espaço de vida. Essa construção onírica
Sua construção onírica se constitui um recurso com valor de sintoma para desangustiar o sonhador diante do horror que o acontecimento Covid-19 e o tratamento produziram nele. Um modo singular de aparelhar pela imagem um real que fez injunção no imaginário corporal, produzindo-lhe intensa angústia. Esse sonho não é apenas uma construção simbólica imaginária para velar o real em jogo, mas um uso singular e criativo por meio do qual ele conseguiu equilibrar seu imaginário corporal diante do horror que experimentava, não é? Confrontado com a possibilidade de se apagar definitivamente. Então, temos aí o desejo de dormir e de sonhar, para escapar de um real e velar o despertar. Aqui parece que eu acho que isso aqui me lembrou muito Freud, quando ele falou do sonho como guardião do sono. Uma pequena, como se houvesse aí uma certa tranquilização. Então, com base nessas duas vinhetas, concluo com uma breve elaboração. O sonho é para o ser falante uma via tributária de um funcionamento em que se lança algo do acontecimento traumático, quer seja para introduzir uma possível significação, quer seja para pacificar uma experiência inefável, sem palavras. Então, foram essas duas vinhetas que eu trouxe, não é, para que a gente pudesse, não é, então, abrir uma conversação. Muito obrigada, Rosane. Gostei muito, acho que todos nós, né, da sua apresentação, principalmente pela possibilidade que você nos deu de estar juntando, articulando o tema com vinhetas clínicas, né? Porque é o material clínico que nos permite entender melhor a psicanálise, os sonhos, seu uso na atualidade. Então, nós vamos abrir agora a nossa conversação, costumamos fazer às quartas, e virão perguntas pelo chat, pelo YouTube e pelas mãozinhas, né, daqui dos participantes. Eu aviso de antemão que, a depender da animação da conversa, nem sempre todas as perguntas a gente pode contemplar, mas vamos fazer o possível para contemplar o máximo de perguntas, de comentários, observações, para que a gente possa ter uma conversa produtiva. Então, está aberto. No chat tem alguma coisa, Rogério? Temos aqui Marluce Carvalhal, parabenizando a Rosane pela exposição, pela intervenção, e Fátima Sarmento também, indicando ter gostado muito do texto, que é bastante clínico, né? Fazendo essa amarração da teorização com a clínica. No YouTube, Marcelo, alguma coisa? Boa noite. Por enquanto, não. Por enquanto, temos só colegas que deram boa noite e agradeceram pela exposição da Rosane. Tá, então eu vou colocar uma questão que é o seguinte. No início, Rosane, da sua fala, você faz um contraponto interessante do desejo de dormir em Freud e o desejo de acordar em Lacan. E nas suas vinhetas clínicas, parece que você fala dessas duas coisas, sobretudo na última vinheta, que você evoca que o sonho é guardião do sono. Então, aí, isso pode estar remetendo ao desejo de dormir, em Freud. E, na primeira vinheta, esse despertar com angústia, que é o desejo de acordar,
E me lembrou também Lacan, parece que é no Seminário 11 que ele fala que o sujeito que está sonhando, ele acorda para continuar dormindo, né? Porque a angústia o despertou. Fora o despertar para outra cena, que também acontece quando alguém dorme. Então, acho que esse significante, despertar, acordar, e essas duas vinhetas nos permitem começar a conversar, e eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. E até ver se eu entendi certo o seu trabalho. Veja, eu acho que quando eu tentei articular com o inconsciente transferencial, né, e o inconsciente real, eu acho que hoje a gente, né, eu acho que aí é diferente um pouco da época de Freud, ou a gente pode ler Freud hoje de uma maneira diferente, que no sonho se tem exatamente uma construção, uma narrativa, uma elaboração, né, que muitas vezes está a serviço do dormir, mas aí mesmo, não é, aparece exatamente os pontos de real que desperta. Então, eu acho que hoje a gente tem no sonho um movimento contínuo que a gente precisa estar atento a essa leitura, porque na brecha dessas construções, da narrativa do sonho, da elaboração secundária, a gente tem pequenos despertares. Por isso que eu achei essa frase de Freud, que eu nem conhecia, eu descobri hoje e achei interessante, por isso que coloquei aqui, quando ele diz que o sonho é um começo do despertar, né? Quando Lohan diz que são vários despertares, que eles são fragmentos, né? São parciais, aí Freud diz que o sonho é um começo. Né? Isso quando? Na interpretação. Eu fiquei impressionada, Rosane, porque isso aponta para uma proposição de Lacan, quando ele vai dizer que no sonho o inconsciente desperta para uma outra cena. Me parece que isso que Lacan diz, bem mais atualmente, Freud já apontava. Sim. Quando falava da outra cena, né? Claro. Sim. As marquinhas já estavam lá, né, Analícia? As marquinhas já estavam todas lá. Exatamente. Achei muito bem escolhida essa citação, muito bem extraída. Gostei muito. Obrigada. Rogério, alguma novidade? Agora a gente podia, né, ouvir um pouco os colegas, né, para que, como é conversação, a gente brinca de anel, né, vai passando de um em um para que também, né, possa dizer de cada caso o que cada um pôde ouvir, não é? E que abre uma nova perspectiva. Isso. Quem quiser falar por aqui, é só levantar a mão no lugar dos participantes, não na tela, porque eu não vejo... Onde é? Você corre um visor aqui, onde tem participantes, você clica e aparece seu nome. Aqui. Mas, como você já se pronunciou, pode falar. Sou eu, é a Analícia. Claro, bem. Então, quero primeiro agradecer a Rosane a apresentação do texto, dizer também da minha alegria estar aqui, né? Eu acho que os dois casos, duas vinhetas de sonho que Rosane traz foram muito esclarecedoras, né? E a mim me marcou escutar quando você traz a vinheta do sonho de Alice, né? E que o sonho como intérprete, né? Marca bem esse ser de a mais de Alice e que marca a posição de gozo dela e sua marcação de que aí ela não recua e enfrenta trabalhar isso que é a posição de gozo dela, e você disse que essa é a sua coragem, né? Fazendo um contraponto à questão da covardia da posição depressiva. Achei isso aí muito interessante, era uma marcação que eu queria fazer, e também a sua leitura do sonho do equilibrista, não é?
quando, além do valor de sintoma, e você vai deixando claro que vai mais do que isso, que é uma invenção desse sujeito para dar conta de um real tão invasor, não é? Um real que invade o corpo. Então, esse ponto aí que você sublinha, não é, da invenção desse sonhador, não é? Então, essas duas marcações aí que você faz, para mim, foram muito preciosas e eu queria agradecer. Era isso. Eu que agradeço. Parece que tem 3 comentários aí no chat. Vão nessa direção, Rogério? Eu já tinha falado dos 2, Analice. É um agradecimento agora novo de Lucy com relação ao texto de Rosane, texto clínico e atual. Rosane, eu primeiro gostaria de agradecer, né? Acho que foi Obrigada a vocês. Uma excelente intervenção e que traz essa questão da clínica, que eu acho muito importante, que permite a gente amarrar essa discussão com relação ao sonho, despertar e dormir. Né? Acho que é interessante. Tem algo que eu tenho me dedicado um pouco para pensar, que é a função das imagens. É algo que eu tenho pensado um pouco, assim. Há um núcleo de investigação aqui do IPB, inclusive, Paulo Gabriele, Tânia Porto, coordenam um pouco, e têm trabalhado um pouco essa questão da imagem onírica que surge. Né? Eu fico pensando aqui que se Freud, de alguma forma, ensina para a gente que de uma imagem se pode descondensar pensamentos inconscientes, né? Uma imagem, você, no trabalho significante de uma certa articulação e encadeamento, você descobre qual é o pensamento que está posto ali. Eu fico pensando numa antipsicanálise, talvez, de pensar a função dessa imagem como um isolado, talvez numa vertente de letra, né? Para a gente pensar também, assim, que se trata de um velamento, algo de um véu para o real também, mas fora de uma significação, né? Fora de um encadeamento. Né? Fiquei pensando se talvez esse equilibrista, o significante equilibrista imprensado nessa imagem não traria um pouco disso. Bom, é um comentário que surge aqui a partir da sua intervenção. Eu acho interessante o que você diz, porque, veja, esse significante equilibrista, eu acho que você pegou bem o que, pelo menos, eu acompanho. Ele tanto veio no sonho, não é? Como era o momento que entubava, superficializava ou não, que ele tinha o contato com a vida e, ao mesmo tempo, achava que ia desfalecer, e depois, exatamente que ele saiu do hospital, ficar bem e tudo, o sintoma dele está sendo um desequilíbrio nas pernas. Entende? Então, isso eu acho muito importante para a gente pensar que, em algum momento, Freud fala exatamente que a raiz do sonho está no acontecimento traumático. Está exatamente esse choque, né, da linguagem com o organismo, não é? Que se produz um corpo falante, e que isso vai ressoando aí em muitas coisas, né? Como letra, isso que você disse, né? E Lacan também fala das imagens como trazendo algo do primitivo, do olhar, da voz, né? Então, ele traz isso como se na imagem você escreve algumas coisas, né, do significante, né? Mas a imagem está aí como na base, né? Muito obrigada. No seminário 24, tem um momento que Lacan vai dizer que o real continua o imaginário. Então, o que dá a entender é que imaginário e real estão juntos, o simbólico vem depois. Então, a imagem aparece primeiro e pode ter, como você está dizendo, esse valor de letra, né? Exatamente, a imagem tem valor de letra. Ela vem primeiro, né? Aí o simbólico vai lá e se articula. Marcelo, alguma coisa no YouTube? Mas, continuando essa discussão, também no seminário 25, ele vai dizer
que é impossível imaginarizar o real. Então, que a imagem é a imagem sonora. Então, me pareceu interessante que você põe assim, ele imaginariza a caminhada do equilibrista. Sim. E agora ele não consegue caminhar. Né? Como é? Sim, porque o não caminhar vem depois, né? Dando sentido não caminhar vem depois. Sim. Né? Então, é assim, mostrando para a gente assim, que é preciso simbolizar que não é possível imaginar o real. Por isso ele vai dizer, o despertar é impensável. Não existe o despertar. Ele é impensável porque não se pode imaginarizar o real. Porque quando a gente imaginariza, coloca numa letra, no sintoma dele, deixa de ser real. Então, eu acho que as duas extrações que você fez, tanto do conto da página em branco, né? Mostrando do nada, como esse sonho do equilibrista, né? A gente vê como é preciso, como o Beth falou, da invenção para a gente poder ter acesso ao real, que já não é real, porque não se imaginariza o real. Isso aí é o final do seminário 25. Então, me pareceu muito bom, né? Você fica, na verdade, na suspensão, na página em branco. Então, por isso todos param ali. Não é mais a simbolização, a mancha, que se pode ver qualquer animal, qualquer forma, né? É algo sem forma, né? Informe. Eu achei bem interessante esses dois, né? Mas quando eles vão dizendo, pelo menos na minha leitura, quando eles vão exatamente dizendo às pessoas o que é que elas acham daquelas manchas já é uma imagem, né? Mas eles dão uma interpretação, não é? É uma tentativa de imaginarizar o real. Uma tentativa, mas aí já não é real na hora. Sim. Quando imaginariza, cai, mas eu digo, não é? Não aparece como ele bruto, como ele aparece na página em branco. Aí tem uma tentativa de imaginarizar, mas isso que você disse do seminário 25, eu lhe agradeço, porque eu vou ler, que eu não vi essa. Não conheço. No seminário 25, a última aula, e é também no momento de concluir do ultimíssimo Lacan, do Miller, que tem a questão do despertar e do impensável, que é imaginarizar o real. Ele para dar impensável imaginarizar o real. Impensável. Será que é imaginarizar todo o real? Impensável o despertar. A gente faz, né? Hein? É impensável o despertar, porque não se pode imaginarizar o real. Sim. E aí o despertar, não entendi, Sônia. Aí é impensável o despertar. E aí o Lohan que vai dizer, então há pequenos despertares, não é? Sim, há pequenos despertares, sim. Não existe o despertar. Né? Sim, seria o absoluto, a morte. O perigoso obscuro, por exemplo, esse sintoma que corta a continuidade. Sim, sim. Marcelo? Séries Rubio faz um comentário que é o seguinte, passava sobre a questão do caso do equilibrista que Sônia retomou, falou que o segundo sonho apontando a posição do sujeito como um equilibrista naquele momento da vida e destaca esse um significante, marcando um lugar do sujeito entre a vida e a morte. Sim. Certo? Ordália, ela agradece, né, pela bela enunciação clínica e pergunta se você pode falar mais sobre o caso Alice, quando se refere a ela como um peixe fora d'água se batendo com sua posição melancólica. Sim. Tem outras, mas talvez essas duas, se quiser. O
peixe fora d'água é ela que se coloca, né, como um peixe fora d'água. Porque esse peixe fora d'água, né, é sempre a posição dela se debatendo entre a posição melancólica entre vida e morte, né? Porque foi exatamente o pai, que ela chega lá, né, na origem do traumático, o pai que não queria que ela tivesse nascido, não é? Mas que a mãe segurou, não é isso? E ela ficou exatamente o tempo todo nessa posição. Nasceu dentro da família, mas um pouco fora, né? Sem poder usufruir do banquete. Então, quando ela chega, ela tem uma relação amorosa que ela é exatamente, segundo era, expulsa, jogada fora, né? Então, ela vem com essa coisa, ficou de fora. Teve dentro, mas ficou de fora. Depois ela tem outras relações amorosas e sempre assim. Ela dentro, mas fora. Mas ela justifica, né, racionalmente por N razões, né? Os homens de hoje são assim, as mulheres não encontram um homem que possa ficar com ele dentro e fora, e por aí ela vai. Vem a sociedade, na sociedade ela tem cotas iguais, mas ela não administra, não entra na gestão e se queixa porque não entra na gestão. Então, ela fica sempre se queixando dessa posição sem fazer nenhuma implicação, entendeu? Desse peixe fora d'água. Anda com as amigas são ótimas, maravilhosas, e ela diz que fica olhando a alegria das amigas, mas ela é de fora, triste e melancólica. Quando eu faço a pontuação sempre dentro e fora, entende? Então, isso ela pôde ouvir. Ela fez aquelas associações e houve uma coisa muito interessante, que depois do trabalho do sonho, foi o aniversário dela, eu achei isso assim primoroso. Foi o aniversário dela, que ela não comemorava nunca, e então ela resolveu fazer um jantar na mesa da casa dela, diz ela, uma mesa redonda, reuniu todos os irmãos, preparou um discurso e, para surpresa dela, todos os irmãos levaram e ela, então, passou a fazer parte do banquete. Nesse momento, ela não ficou um peixe fora d'água. Então, isso depois desse trabalho, desse programa de gozo, alguma coisa aí, é isso que eu digo, alguma coisa começa a vacilar nessa posição. Nesse jantar, ela não estava mais um peixe fora d'água. Ela estava um peixe dentro d'água, usufruindo ali daquele banquete marítimo, se a gente puder fazer analogia com o peixe. E ela criou, né? Ela criou um banquete. Ela criou um banquete, foi muito interessante. Fez cardápio, tudo. Muito, muito, muito. Entendeu? Então, ela escutou uma intervenção sobre transferência. Escutou, e eu acho que ela deu uma virada enorme a partir desse sonho e dessa leitura, né, que pôde ser feita. Então, eu fico pensando da importância do sonho na direção do tratamento, né? Quando a gente, de alguma forma, pode, pelo menos, pensar, né, o efeito, aonde o real está aí, não é? O inconsciente real está aí nas brechas para poder extrair. Agora, claro que eu extraí isso por tudo que ela já vinha me dizendo, o programa de gozo já estava posto, eu já estava ouvindo isso. Sim. Rosane, você diria que ela também é uma equilibrista, né? Entre a vida e a morte, assim como ele, assim, né? É. De repente, ela também é uma equilibrista. Com certeza, com certeza. No litoral, assim, né? Assim, cai para cá, cai para lá, né? Assim toda a vida é isso. Olha. Peixe fora d'água, né? Vida e morte, está aí. Ela não se segurando aí. É também uma equilibrista. Porque quando o peixe sai da água, ele morre exatamente. Exatamente. É interessante que ela diz
Eu sou um peixe fora d'água, me debatendo ali, sempre, entre vida e morte. Porque ela não fica absolutamente fora, não. Ela vai, ela entra. Só que ela entra e não entra. Ela entra e o pé fora. O pé dentro e o pé fora. É porque a metáfora que eu acho interessante de equilibrista é que ele anda naquele fio, né, no limite, na borda. No limite. E faz a borda do gozo, né, do litoral. Então, é interessante essas figuras, que eu acho que tem a ver com uma pergunta do Pablo, Rogério. Vê aí. Isso que eu ia falar agora, Sônia, para já amarrar que a pergunta está na mesma direção. Pablo Salso agradece a apresentação e pergunta, né, poderia dizer algo sobre a figurabilidade no trabalho do sonho, especialmente a partir desse caso do equilibrista? Sim, veja, a imagem, né, é o que é próprio do sonho e faz dele diferente das outras formações do inconsciente, né? Eu acho que isso aí, a gente, quando fala nas formações, o sonho tem essa característica, né, muito própria da imagem. Eu penso que a imagem, às vezes, ela está impregnada ainda de significantes, né? Ali uma certa condensação na imagem que vai permitir, de alguma forma, um deciframento, um certo trabalho sobre ela. Não sei se eu poderia dizer uma certa condensação que, às vezes, aparece na imagem. Tá? Estou pensando isso agora. Mas queria ouvir você sobre isso. Eu me lembrei que Freud tem, no capítulo 7, um item sobre a regressão, onde ele fala que o sonho ele vai remeter exatamente à cena da fantasia, e é como se ele faz até um gráfico, onde ele vai e depois retorna para a expressão através da fala, etc. Né? Mas ele traz esse retorno que chama muita atenção, o aspecto regressivo do sonho, como se as imagens fossem o que estivessem inicialmente. Né? Agora parece que Thaís Ferreira, ela não levantou a mão, mas desmutou o microfone, parece que quer falar alguma coisa, Thaís? Eu só queria dizer isso, que as imagens no sonho, ela vale menos como imagem, mas como significante, né? Sim. A leitura pelo significante. Pois é, acústica. Né? É a imagem acústica. É a imagem acústica. Então, aliás, elas não podem ser lidas como tais, né? Elas têm que ver o significante que está aí, né? Deve ter sido sem querer. Então, acho que Marcelo Magnelli quer dizer alguma coisa, tem outras perguntas. Sim, sim. Ordália só depois arremata, após seu comentário, dizendo que foi fantástico, que a vacilação em sua posição de gozo pós o sonho e intervenções, né? O uso, então, no tratamento. Agora, o Rogério Tomás, ele faz uma pergunta, ele agradece pela transmissão e diz, no sonho do jovem, fiquei pensando se poderíamos falar dele como algo do belo, como Lacan no Seminário 7, como uma barreira diante desse real. Essa é uma pergunta. Trago também a do Paulo Carvalho. Ele disse que gostou muito do seu trabalho e desse retorno ao dormir para sonhar, sugerido já pelo título, e que ele se pergunta, então, se nos tempos de Covid, de encontro com o real, se os sonhos teriam talvez uma função de restabelecer o imaginário, se na segunda vinheta teríamos algo nessa direção, do umbigo ao sonho. Do umbigo ao sonho. Alguém queria dizer alguma coisa sobre isso? Tem algumas inscrições aí no chat de Rogério que eu estou vendo. Sim. Sobre isso, Rogério? Não, é sobre isso. Não sei se a gente vai rodar aqui um pouco. Marcelo Veras faz uma pergunta.
ele não está podendo abrir o microfone. Não sei se eu boto logo, a gente circula um pouco. Pode. Bom, vou colocar. Pode circular um pouquinho? Bom, Marcelo pergunta: que relação você poderia fazer entre a linguagem no sonho e na língua? E aí ele esclarece que ele não está podendo usar o microfone nesse momento. Entre a linguagem e a língua no sonho? Linguagem no sonho e na língua. Sim. Eu acho que a linguagem no sonho vem exatamente na elaboração secundária, não é? Para exatamente o que Lacan diz, é a elucubração de saber sobre a língua, né? Que está posta também no sonho, mas que a elaboração secundária já é um trabalho simbólico e imaginário. Então, eu entendo que é um trabalho da linguagem, né? Sobre o imaginário. A própria interpretação do inconsciente, né? Hein? A interpretação do inconsciente. Sim, já é a interpretação do inconsciente, já é, né, o inconsciente estruturado como a linguagem. Então, já está aí posta, né, a estrutura da linguagem, e aí Lalang está por aí, porque já é uma elucubração de saber sobre ela. Marcelo faz um outro comentário aqui discutindo pelo chat, viu? Então vou fazer da minha voz a escrita dele. Então poderíamos dizer que a língua causa o sonho? Sim. Em algum lugar, Lacan diz que o sonho ele é um produto do encontro de la língua com o organismo. É, verdade. Intermediado por um resto de uso. Sim, intermediado por um resto de uso. Isso. Então, já está, né, tá aí na base, né, como causa real, como causa real do sonho. Marcelo Magnelli. Ô Marcelo, as duas perguntas que você fez, talvez pudesse repetir, porque pelo menos para mim não ficou muito claro do que se tratava. Não sei se ficou para a Rosane. Isso. Eu acho que também não. O Rogério pergunta, no sonho do jovem, ele disse que ficou pensando se poderíamos falar dele como algo do belo, como Lacan traz no Seminário 7, como uma barreira diante da contingência desse real. A produção do sonho articulado como um belo que faz uma barreira frente ao real. Tem uma outra pergunta. Está articulando belo a sonho, equivalendo sonho a belo? Eu entendi isso, talvez como efeito de velamento. Como se fosse a representação pictórica do sonho, é isso? Como belo aparelhando aí esse real, eu não teria condições de responder isso agora, não. Vou levar isso comigo, essa relação com o belo, porque eu não pensei sobre isso. Mas agradeço a pergunta, viu? Porque vou ver se o belo aí, que relação a gente pode fazer com o belo, com essa forma de aparelhar esse real aí. Eu fiquei pensando, já que a gente está na conversação, se não teria uma relação entre essa construção que se faz na imagem onírica e a arte. Não sei se é isso que ele tenta se aproximar aí. Eu pensei nisso. É porque o sonho é uma formação do inconsciente, o belo é uma defesa contra o real. Então, não sei se a gente poderia equivaler, né? Teríamos que ver se ele pudesse falar um pouquinho mais, né? Quer dizer, se ele foi para o belo pela imagem, mas não sei se lá no seminário acho que o belo é isso, né? E o outro, Marcelo? Temos aqui Marina Recalde, acabou de fazer um comentário dizendo que foi excelente sua explanação e disse que, desde essa perspectiva, o sonho é sempre o relato de um sonho com essa causa real. E recriava a carta 101 de Freud,
quando se pergunta o que há antes do sintoma e da fantasia. E fala de um germe de moção pulsional anterior a toda a linguagem, poderíamos dizer, diz ela. Um germe que tudo... Um germe de moção pulsional anterior a toda a linguagem. É porque está cortando. Certo. O Rogério disse que tinha pensado o belo no sentido da arte, na figura do equilibrista. Rogério, que não sou eu, tá? Eu não sei quem é esse Rogério. É o Rogério Tomás, que fez comentário sobre o belo a partir do Seminário 7, enfim. Será que ele podia falar mais um pouquinho disso? Porque eu realmente não tenho condições de responder sobre isso. Não. No momento, não tenho. Mas eu gostaria, se ele pudesse falar um pouco mais do que ele pensou. O que é que ele pensou? Ou o outro Rogério, que também pensou na mesma direção. Sim. Rogério. Você pensou na mesma direção. Eu não pensei na mesma direção, não. Eu estava tentando interpretar o que ele falou. Mas veja, eu acho que Sônia puxou aí essa relação do belo como uma defesa pela via da imagem frente ao real e destacou essa diferença já em Freud, né, que tem uma diferença clássica com relação ao destino da pulsão entre a sublimação e o sintoma, né? Não é a mesma coisa, né? O recalque é o meio a partir do qual o sintoma se faz, né? Que é um dos destinos da pulsão, que não é a mesma coisa que a sublimação. Me parece que talvez a pergunta, né? Não sei, que eu estou aqui pirando em cima do que o cara falou, que é Rogério, mas não sei o que é que estava pensando. Mas não é seu... Hã? Mas não é seu duplo. Não é meu duplo. Suponho que não. É bom que não seja, né? Mas me parece que vai um pouco nessa vertente de pensar como Sônia mesmo trouxe, a questão da defesa pela via do imaginário frente à irrupção do real. Que fica na base do que Lacan vai trazer no RSI, enfim, e que Sônia trouxe também aí nessa discussão, falando que é impossível imaginarizar o real porque o pensamento se funda sobre o imaginário. A base do pensamento é o mental, que é o imaginário, que é onde Lacan situa isso bastante no RSI. Mas que sempre fica um furo, né? Sempre fica um furo. Tem um resto aí. Por isso só podemos ter tentativas de imaginarizar. Tá, sim. Éder. Ainda tem uma questão aqui, voltando à imagem, que eu estava procurando onde é que Freud fala disso, que ele diz que no campo da imagem, exatamente, a imagem vai remeter a um campo psíquico que se caracteriza como o mais primitivo, o visto, o ouvido, que se expressa pela figurabilidade quando ainda não se tem acesso à linguagem. Ele coloca Freud. Antes da linguagem. Freud antes da linguagem. Então, tem essa coisa mais primitiva que às vezes aparece aí na imagem. Ele bota, então, o imaginário junto do real, como Lacan. O real continua imaginário. Agora, eu acho que essa foi a pergunta de Marcelo Veras, né? Quando ele faz a diferença da linguagem do sonho para a língua. Né? E a linguagem do sonho eu entendo como interpretável, né? Interpretação. Sim. E a língua é esse ponto de gozo obscuro, esse do significante. Sim. Acho que Marcelo foi nessa direção. Sim. E a própria narrativa do sonho já é uma elaboração, né, de saber sobre a língua que está aí. Mas que não é interpretável, não é? Não. Vai ter que ser lida. Porque é uma escritura. É uma escrita, não é da ordem da elaboração.
Marcelo. Eu quero agradecer a Marina, né? Porque Marina foi um comentário. Foi. Eu queria agradecer. Uhum. Sim. O Eder de Alisa agradece a apresentação, você gostou muito, e pergunta se você pode fazer alguma articulação, estabelecer alguma relação entre dois despertares. O despertar que vem da interpretação do analista, decorrente da interpretação, e o despertar do sonho de angústia. Tá. O despertar do analista, eu posso pensar, por exemplo, vamos pensar na presença do analista, que faz exatamente uma irrupção no discurso, né? Abrindo a possibilidade para surgir aí um significante novo ou uma ânsia, né? Isso eu acho que é um despertar. Quando aparece aí um significante novo, quer dizer, o analista com essa função de fazer corte, de interromper. E o despertar do sonho, exatamente quando na construção, na narrativa do sonho, algo de um real aparece. E o sonhador desperta com angústia. A angústia como sendo exatamente o sinal do real. Se a gente pensar o real, como Lacan diz às vezes, pelo lado da resposta, a angústia é uma resposta do real. E eu acho que no trabalho do analista ele vai aí tentar exatamente fazer corte para que ao desequilibrar, perturbar, né, para que algo do real possa aparecer ou com furo, e o sujeito tomar outras direções. Perturbar a defesa. O de Alice demonstra bem isso, né? Sim, sim. Quer dizer, o desequilíbrio da fantasia, né? O analista vem e perturba. Ele é um perturbador, ele corta. Ela desperta e cria um banquete. Exatamente, desperta. Quer dizer, tem o despertar que é produzido exatamente Intervenção que faz despertar. analista. E tem o despertar, né? Exatamente, que vem no sonho como efeito de um real, que se traduz, às vezes, nos sonhos de angústia. Né? Isso, exatamente. Marcelo diria alguma coisa. Eu falei que seria a interpretação como perturbação da defesa, né? Foi o que eu comentei. Sim. Agora o Rogério fala do Pablo. Pablo está aqui me fazendo trabalhar, segundo ele. Pablo Está aqui na sala, se ele estiver aqui, que fale. Ou ele tá no... Cadê Pablo? Se apresente, Pablo. Está aí agora. Ele está aí. Tudo bem, Pablo? Escrevendo. Hoje ele está com dor de garganta. É? Pablo faz a pergunta, que na verdade é um pedido, né? Se você poderia falar um pouco mais do Estatuto do Desequilíbrio nas pernas do segundo caso. E interroga, seria um acontecimento de corpo? E veja, isso é uma coisa nova que está surgindo agora, né? Exatamente no momento que ele está ficando bom, né? De todo esse tratamento, e aí o sintoma ficou esse, ficou um resíduo, sabe? Um resíduo desse acontecimento de corpo. Eu acho que é um acontecimento de corpo, sim, não é? Ligado ao significante. Ligado ao significante. Ainda equilibrar, desequilibrar, entende? É um acontecimento de corpo, porque eu acho o seguinte, que todo o tratamento, toda a invasão, não é? Apesar de ser um trauma, se a gente pudesse dizer, no real mesmo, na realidade, mas isso remete, sem dúvida, ao traumatismo. Né? Isso remete ao traumatismo. Então, algo ressoa daí também. Eu acho que a gente fica... Estou de olho nesse desequilíbrio, esse equilibrista, né? Foi um desequilíbrio pulmonar que começou por um desequilíbrio pulmonar, entende? Então, esse significante está aí e ele tentando dar
Eu acho que fazer alguma coisa, um S2 que dê sentido a esse S1, uma interpretação no próprio sonho da questão do equilíbrio entre vida e morte. Posso falar? Eu acho interessante aí isso que você traz do desequilíbrio, porque me lembrou uma passagem de Lacan, acho que no Seminário 17, que ele diz que nada da realidade, né? Nada que vem de fora, não faz uma inscrição no corpo se não tiver algo dentro no sujeito, no inconsciente, que ressoe com isso, né? Então, porque poderia ter sido alguma coisa marcada noutra parte do corpo, né? E vem exatamente aí no desequilíbrio, quando estava naquele momento tão difícil, né, de confronto tão direto aí com esse buraco, esse vazio, ele sonha com um equilibrista, né? Ele poderia também ter produzido outro tipo de sonho, quer dizer, tem alguma coisa aí que vai fazer ressoar, né? Claro, fez injunção aí, não é? Num ponto que certamente já tinha alguma coisa do significante como traumático marcando o corpo. Outra coisa também que eu queria sublinhar aí, que eu achei interessante o tempo todo, da marcação que esteve muito na nossa conversa, você marcou do despertar, que lembra muito, né? É muito que Millet diz no texto que foi traduzido, que abre a coletânea dos sonhos, que seria do Congresso, o despertar de Millet, quando ele diz que a função do analista na terceira etapa do ensino de Lacan é exatamente despertar, né? Exatamente, não é colocar para dormir como você marca aí com a Alice, né? Para que ela possa ir, como a Analícia marcou, ela desperta alguma coisa que ela vai fazer à mesa, né? Sim, claro. Agora, essa passagem do equilibrista, Rosane, me lembrou um estudo que eu estava fazendo do Xavier Esquet, que ele vai dizer aqui: há sempre algo que segue opaco ao saber. Opaco, sim. Opaco ao saber. Não são restos fantasmáticos, são restos sintomáticos. Marcas de gozo que comemoram a conjunção do e do corpo. Me parece que esse desequilíbrio das pernas, e que o Pablo, né, pontua como acontecimento de corpo, é exatamente esses gestos sintomáticos, né? Essa junção do e do corpo, né, que são essas marcas de gozo que Lacan chama sintoma, ele coloca. Né? Então, talvez pudesse ler esse desequilíbrio, né, nas pernas como algo de resto sintomático, como sintoma mesmo. Essa marca de gozo que fica opaco ao saber. Né? Não sei se ele vai poder dar uma significação, né? Vamos ver, né? Agora a gente tem que esperar, como você está dizendo que começou agora, né? Mas me lembrou essa passagem dele, desses gestos sintomáticos. Me pareceu interessante. E que vai também, novamente, remeter para o traumatismo, né? O traumatismo do sintoma. Vai remeter sempre para o traumatismo, exatamente, que é como ele diz, né? Lacan vai dizer exatamente que é o impacto da linguagem sobre o corpo, que é a fonte da atividade onírica. Isso eu acho muito interessante. É a fonte da atividade onírica, sua causa real e aquilo que desperta. Rosane, ainda com o tema do despertar, eu localizei aqui, e é muito interessante a forma como o Millet coloca, que ele diz: será que a análise é feita essencialmente para aprender a dormir ou é feita para aprender a se despertar? Na voz reflexiva. Eu achei isso aí muito espetacular. Aprender a se despertar. Porque é funcional, não é, Beth? Então, sim. Ok. Funcional.
A função é na voz reflexiva. Reflexivo, exatamente. Então, mas a presença do sujeito aí, né? Mesmo que o analista intervenha, é preciso que o sujeito faça esse trabalho de se despertar, né? É o que a Alice faz, ela não passa batido, né? É por isso que eu digo, aí foi a coragem dela. Foi, é interessante essa sua marcação ética, eu gostei muito da coragem. Ela foi corajosa de ir adiante, quando ela era uma melancólica, se dizia melancólica e triste, mas diante disso ela foi embora, isso. E fez exatamente na contramão da melancolia, quando exatamente esse sonho desperta para ela algo a partir da intervenção. Marcelo, lê aí, Marcelo. Qual é agora? Quem é? Rogério, leia Marcelo Veras. É em cima disso. Marcelo Veras faz um comentário de Wisnik, acho que é assim que fala, a vida não tem equilíbrio, só equilibristas. E faz um comentário, né? Que a hipótese dele é que somente temos um corpo quando estamos acordados. Quando sonhamos, temos apenas peças avulsas. Isso. Foi Marcelo Veras, foi. Poético, viu, Marcelo? Bonito. Exatamente. É isso mesmo. Só temos corpo quando estamos acordados. Quando estamos dormindo, temos peças soltas. Peças, Muito lindo isso. Magnelli, alguma pergunta a mais? Tem o Dalmi Pereira. Sim. Ele envolve em 3 partes a pergunta. Mas ainda não li com calma, então não sei como é que está a formulação dela. Mas ele disse que foi excelente a explanação e que me remeteu ao Êstimo no ponto peixe fora d'água, entre aspas. Ele cita, a partir do modo do gozo implicado, a partir da colocação do analista sobre o sonho, dentro ou fora. Isso. No seminário Mais Ainda, Lacan notava que o verdadeiro visa o real. Esse enunciado é o fruto de uma longa redução das pretensões à verdade. Quanto à análise, se ela posa de uma presunção, é bem desta que ela possa constituir, por sua experiência, um saber sobre a verdade. Ele cita o texto íntimo e o êstimo, um discurso analítico de Gauguin. Sim. Li junto com vocês aqui. Sim. Isso aí também foi um comentário, né, que eu agradeço. Sim. A partir do despertar, Éder Galiza volta a perguntar, a partir do despertar, como podemos pensar o tema do infamiliar? O que é que vocês pensam? Esse estranho familiar e o despertar, sim. Pode ter, sim, claro, uma aproximação, né? Esse despertar, esse estranho familiar, e esse despertar é alguma coisa que aparece, mas já estava lá, claro. É o familiar. É o familiar. Não com o infamiliar, mas com o familiar, né? A angústia como sinal de alarme, né? O Heimlich tem a ver com a angústia. Acho que tem a ver, sim, com do que desperta, não do que põe para dormir, né? Claro, claro. Marcelo Veras faz um comentário. Marcelo está usando muito minha voz hoje. Marcelo Veras faz um comentário. Algo do infamiliar surge talvez quando, durante o dia, algo nos faz lembrar do sonho. Repita. Não é produzir o sonho, é lembrar.
Algo do familiar surge talvez quando, durante o dia, algo nos faz lembrar do sonho. Aí continua, Marcelo. Passamos o dia sem lembrar. Passamos o dia sem lembrar do sonho, aí algo do cotidiano nos desperta. Ah, entendi. Por exemplo, a angústia, né? É sobre o esquecimento dos sonhos, né? Quando é que a gente lembra de um sonho esquecido? E Marcelo está dizendo aí que acho que é pela contingência. Sim. Tem um resíduo diurno aí, alguma coisa, não é, que vai e produz. Eu acho que o resíduo diurno ele ajuda a produzir o sonho. E a contingência ajuda a lembrar um sonho esquecido. Isso. Né? Pode ser assim? Pode. É porque é o contrário, sim. É o Não é para produzir o sonho, é lembrar o sonho. Tá. Isso. Eu fiquei pensando se a impossibilidade do despertar, que Lacan fala no final da obra, teria a ver com digamos assim, a total intraduzibilidade do infamiliar, né? Algo do infamiliar que restasse sempre impossível de se tornar familiar, articulável justamente. Sim. Né? Esse ponto do qual a gente não desperta. Sim. Não desperta e não se torna familiar, não é traduzível. Marcelo, é impensável. Tem a ver com pensamento, né? Não se consegue ter pensamento sobre o real. É diferente do impossível da categoria modal, né, de Aristóteles. É o impensável. Ele diz, o dispersar é impensável. É um lugar que não tem pensamento. Então, eu acho que aí a gente pode, de alguma forma, ligar com um infamiliar. Se bem que o infamiliar tem algo de simbólico e o despertar é real. Porque aí, tem um familiar também, né? O infamiliar já convoca o familiar. O infamiliar convoca o familiar. E o impensável, né, do despertar é que não convoca nada, porque é nada, né? É vazio. Por isso eu gostei da história da página em branco, né? Sim. Convoca ao nada, né, ao vazio. Parece que o familiar, se ele tem um movimento moebiano, quando está num momento mais, entre aspas, externo, mais próximo do real, é onde se vai ter o caráter mais infamiliar. Quando se aproxima do familiar, do significante, aí tem algo parece de adormecer. Foi essa a ideia. Agora, continua ali o Marcelo Veras, viu? Marcelo tá danado aqui. Ele falou aqui, continuando, né, o que ele estava falando aqui. Esse encontro do acontecimento diurno e da lembrança, seria o infamiliar do sonho contaminando a vida desperta. Eu repito, viu, Rosane? Porque eu sei que quando a gente ouve assim, eu tô lendo aqui, agora já está no tema do infamiliar, vamos lá. Esse encontro do acontecimento diurno e da lembrança seria o infamiliar do sonho contaminando a vida desperta. Eu trocaria o desperta pela vida de vigília, talvez, porque a vida desperta é impossível. Então, mas isso é um pouco a banda de Moebius que o Marcelo puxou aí, né? Quer dizer, seria o lado infamiliar do... Sim. Algo que não tem nenhum sentido, que puxa, que é o que Marcelo escreveu aí, né? Algo que não tem sentido, que contamina a vida de vigília. Sim. Se tiver mais alguma pergunta ou comentário, eu peço que falem, porque a gente já está no horário para encerrar. No YouTube? Não tem, não?
Então tem que ler só a última frase de Marcelo. Qual é? Diga, Marcelo. Ele diz, Tá ótima. falou para Rogério, isso mesmo, vida de vigília. Às vezes passamos o dia todo querendo lembrar do sonho. Ou seja, querendo despertar. Sim. E algo se desperte. Né? Se desperte. Porque a gente pode passar o dia dormindo, né? Passamos sempre, né? O dia dormindo. O dia dormindo. E é muito interessante isso, porque Freud dizia, né, sobre o esquecimento dos sonhos, sobre o não lembrar. Sim. E a gente falava que não sonhava. Não é que não sonha, é que não lembra do sonho. Não lembra, esquece. Enquanto sonhamos, dormimos, o inconsciente trabalha, está em trabalho. Uhum. Uhum. E esse trabalho pode ser esquecido na vida de vigília ou quando estamos acordados, como queiram chamar. Mais algum comentário? Não, vai terminar. Né? Então, Marcelo Veras, guarde para a próxima semana. Sim. Continuamos a conversar com Marina e nós agradecemos aqui a presença de todos e principalmente a intervenção de Rosane, que nos produziu uma ótima conversação e trouxe muitas questões para nós continuarmos a refletir e continuarmos também com o tema na próxima semana. Tá bom? Eu agradeço a vocês novamente pelo convite, a todos que estão presentes, as perguntas, e vou sair com algumas delas no bolso, não é, para exatamente avançar. Então, foi para mim também uma atividade de transmissão e eu agradeço. E produziu ótimos efeitos para todos nós. Obrigada, Rosane. Obrigada, Rosane. Valeu, Tchau, gostei vocês. muito. Foi ótimo. Beijo grande, querida. Bom, Você e beijo. Beth. Outro para Beijo. vocês. Muita Tchau. saudade. Marina, Tchau, vocês. Tchau, querida. E Marina também, saudades. Marina diz que Para ela, próxima beijo semana. grande dela. Marina para a semana. Marina é para semana, é? Ótimo. Semana que vem, Marina. Até. Tchau, vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Fechar.